Bem, esse tema é um tema interessante, né, que envolve, né, o instituto, né, do amicus curia, que é o amigo da corte, né, e ele tem um papel importante no controle difuso, à medida em que ele solicita o ingresso, né, ao órgão do Poder Judiciário, na medida em que ele pode colaborar fornecendo elementos que são elementos importantes para a decisão a ser proferida, né, pelo magistrado ou pelo tribunal, certo? Então, o que eu quero falar sobre isso é que quando a gente pensa no amicus curia e esta intervenção perante uma ação de controle que se perfaz, que tramita no STF, é importante que a participação do amicus curia, né, do amigo da corte, gira em torno das razões, da utilidade que tem essa participação. À medida em que se traz, através do amigo da corte, do amicus curia, meios que são meios importantes para a resolução do conflito. Porque quando se trata de trazer elementos importantes para a formação do convencimento do órgão ou do tribunal, no caso específico do STF, os elementos que são trazidos pelo amicus curia são elementos que vão pluralizar o debate, tá? Ou seja, isso vai trazer uma questão de maior legitimidade democrática, tá? Agora, um ponto importante que eu queria falar com vocês é sobre a admissão do amicus curia. Ou seja, como vai se admitir a participação do amicus curia, né, o amigo da corte, já que ele não é parte do processo, entre aspas, né? Essa admissão, ela é prevista, né, na lei 9868 de 99, especificamente no seu artigo 7º, parágrafo 2º, e é importante que se traz requisitos, né, que condicionam essa participação. Então nós temos aí o que? O primeiro requisito, a relevância temática, ou seja, tem a ver com o conteúdo trazido, com o tema técnico que é trazido pelo amigo da corte, pelo amicus curia, tá? Um outro requisito é o requisito da representatividade, tá, dos postulantes. Ou seja, quando eu digo representatividade dos postulantes, eu estou falando de quem pode, na verdade, pleitear a participação nessa ação de controle na condição de amicus curia, na condição de amigo da corte. Então, quem pode participar são as entidades, né? São os órgãos que podem colaborar com essa decisão. Isso é importante que a gente tenha essa reflexão. Outro ponto importante sobre o amicus curia gira em torno da sua natureza jurídica, certo? Durante um bom tempo, né, o STF reconhecia que o amicus curia não era uma modalidade de intervenção de terceiro, né? Ou seja, esse reconhecimento de que não era uma modalidade de intervenção de terceiro girava muito, né, em razão do próprio artigo 7º da Lei 9868 de 99, né? Dessa lei já prevê de maneira expressa, né, que não cabia intervenção de terceiro, porque intervenção de terceiro é algo que, digamos assim, é típico, né, corresponde aos processos subjetivos, né? Porém, o STF, com o tempo, passou a ter um outro posicionamento sobre o amicus curia, o amigo da corte, aquele que ia trazer elementos para ajudar na formação da decisão. O STF passou a entender que o amicus curia seria exatamente uma intervenção de terceiro sui generis. O que significa uma intervenção de terceiro sui generis?
é a famosa atípica, né? Ou seja, que não se encaixa em nenhuma das outras situações previstas em lei, situações clássicas. Então, o STF concebeu durante um tempo que seria sim uma intervenção de terceiro, mas seria uma intervenção de terceiro, como se diz no direito, sui generis, né? Atípica. Contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tá? E aí o Código de Processo Civil de 2015, que é responsável por uma reformulação da teoria processual civil, né? Ele traz uma observação no seu bojo de que o amicus curia, então, tá? Ele passa a ser uma modalidade de intervenção de terceiro, porém uma intervenção, neste caso, típica, tá? Porque o novo CPC, o CPC de 2015, assim denominou que seria uma intervenção típica, tá? Então veja que eu falei no primeiro momento que os requisitos para esta admissão seriam dois, tá? Que seria exatamente a relevância da matéria e o segundo que seria a representatividade dos postulantes. A teoria, e o STF também avançou nesse sentido, de somar a esses dois requisitos iniciais, tá? Que é o de relevância da matéria e de representatividade dos postulantes, de somar um requisito que é o requisito da pertinência temática, né? Este requisito também está presente no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, tá? Esse requisito da pertinência temática, o STF reconhece o seguinte, que é necessário que exista uma sintonia, né, entre o objetivo, o objeto da entidade, né, na sua participação como amicus curia, e o conteúdo da norma. O que quer dizer? Né? A entidade que vai participar na condição de amiga da corte, né, de auxiliar o Supremo Tribunal Federal, tá? Ela tem que demonstrar que há uma ligação entre o seu objetivo, né, no que tange esse auxílio, e o conteúdo da norma que está sendo, digamos assim, impugnada, né, na condição de se arguir esta inconstitucionalidade. Por quê? Se não tiver nenhum tipo de relação entre o objetivo da entidade e o que a norma traz enquanto matéria que está sendo arguída de constitucionalidade, não vai existir a tal da pertinência temática, o que vai levar, inevitavelmente, a um despacho denegatório. O que seria isso? Negar a participação do amicus curia exatamente no processo de controle de constitucionalidade, né? Ou seja, a sua entrada no feito, a sua entrada no processo será negada. Agora, se nega exatamente a entrada do amicus curia, o que é que se pode ser feito? Neste caso, também se utiliza daquele agravo de instrumento, daquele agravo, na verdade, que vai ser direcionado ao pleno do Supremo Tribunal Federal, conforme o informativo aí 827, informativo 827 do Supremo Tribunal Federal. E esse informativo 827 do Supremo Tribunal Federal, ele reconhece que a única possibilidade que tem quando há uma decisão que denega a entrada do amicus curia no processo de controle de constitucionalidade abstrato é que se faça o agravo ao pleno, ressaltando que não cabe nem sequer embargo de declaração, né? Não cabe embargo de declaração. Veja, até que prazo o amicus curia pode requerer o seu ingresso no processo numa condição de auxiliar com informações importantes, né, para a decisão ser proferida? Veja, o amicus curia, ele tem um prazo, certo?
que é o prazo que vai até a data da remessa dos autos do processo ao relator. Porque quando chega no relator, né, o relator já tem um processo que já se encontra apto, né, para fim de proferir uma decisão, tá? E mais duas observações para finalizar. Cabe amicus curia na ação declaratória de constitucionalidade, cabe, ADC, cabe, né? É uma interpretação que se faz aí por analogia, né, com base também no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, porque, sem sombra de dúvida, são as ações que se aproximam. Da mesma forma que também se entende o cabimento da participação do amicus curia na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, né? E a lei também avançou no sentido de que, até então, o que seria uma restrição de participação do amicus curia apenas de maneira escrita, já houve um avanço e que também se reconhece que o amicus curia também pode ter uma participação com base em sustentação oral, beleza? Então vamos agora para um outro tópico, que é o tópico da medida cautelar. Bem, sobre medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, eu queria falar agora com vocês, só que com um tópico específico, né? Então é o seguinte, cabe ou não cabe medida cautelar na ação direta de constitucionalidade? Cabe, né? Cabe a liminar, né? A medida cautelar, aliás, na ADIM. Isso porque também tem previsão na Constituição, no seu artigo lá 102, inciso 1, letra P, e também nos artigos 10 e 11 da Lei 9868 de 99, demonstrando simplesmente que é possível a concessão de medida cautelar na ADIM, tá? Agora, para que o Supremo venha a deferir esta medida cautelar no ADIM, é necessário que se observe a presença, a priori, de dois requisitos, tá? O primeiro é a probabilidade de direito, né? Ou seja, de que haja uma grande probabilidade de que o direito que se está alegando, né, o fundamento daquilo, existe, né? O que a gente chama nas ações processuais comuns, né, as ações de processo civil, né, é o que a gente chama de fumum boniuris, né, a fumaça do bom direito, mas no caso da ADIM, tecnicamente é mais apropriado falar de probabilidade de direito, tá? O segundo requisito, um requisito chamado de perigo de dano, né, ou de risco ao resultado útil do processo, né? Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é aquela ideia, né, de que o não deferimento de uma cautelar naquele momento pode causar um efeito lesivo, tamanho que seja uma situação de que se tenha uma irreversibilidade, né? Esse tópico nós costumamos chamar também nas ações de processo civil, né, de periculo in mora, né, o perigo da demora, ou seja, aquela medida cautelar ela precisa ser deferida naquele momento sobre pena de causar, digamos assim, uma situação de impossibilidade de reverter em um momento futuro, né? Por isso que a gente chama de perigo de dano, né? Um dano que, uma vez causado, seja irreversível ou que venha até comprometer o resultado útil do processo, tá? Então esses são os dois requisitos a priori. Porém, o STF, com base em alguns precedentes, ele definiu que tem um requisito chamado de conveniência, né? Então, há um entendimento do Supremo que, existindo a presença desse requisito, que é o requisito da conveniência, que esse requisito pode substituir o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá?
o que eu queria tratar ainda sobre isso? Para que se defira uma cautelar na ação direta de constitucionalidade, é necessário que se tenha um quórum qualificado, né? Ou seja, uma maioria qualificada, uma maioria absoluta, né? Então, é necessário, por exemplo, que se tenha a presença e o voto, né? Positivo, né? De 6 ministros do STF, à medida em que estejam no mínimo presentes aí 8 ministros, o que equivale, na verdade, a um quórum qualificado. Isso está previsto no artigo 22 da Lei 9868 de 99, tá? Aí você vai me perguntar, e quando o STF não estiver em funcionamento, estiver de recesso? Nesse caso, excepcionalmente, esta medida cautelar, ela pode ser deferida pelo relator do processo de maneira monocrática, né? E depois ele encaminha para que o Pleno do Supremo Tribunal Federal possa referendar essa decisão que ele proferiu de maneira monocrática, tá? Cabe cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. O entendimento, num primeiro momento, era de que inexistisse uma autorização legislativa, né? Tanto que você observa aí no parágrafo 5º, no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9868 de 99, né? Porém, o STF também já tem uma concepção de que o relator, de maneira monocrática, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele pode sim deferir uma medida cautelar, tá? Ainda que não esteja no recesso, desde que esteja presente um requisito importante que é o que eles chamam de urgência qualificada. Urgência qualificada é exatamente a junção da demonstração de que há um risco objetivamente comprovado e que este risco objetivamente comprovado, né, ele tende a nem sequer propiciar um desfazimento daquilo que se está a analisar, né? Ou seja, um não desfazimento seria muito dificultoso, então por isso se teria a presença da urgência qualificada, tá? Queria só trazer aqui para vocês o número, né, de uma ação direta de constitucionalidade, que é a ação de número 5513, né, na qual houve uma liminar concedida para suspender uma medida provisória de número 722 de 2016, esta realizada de forma monocrática, né, pelo ministro na época, o Gilmar Mendes, né, justamente ele transcrevendo esse trecho que eu acabei de falar para vocês. Gravidade do caso, urgência do pedido, caso de excepcional urgência, né? E depois ele encaminhou para o plenário referendar. Mas eu destaquei termos estritos que foram usados pelo ministro Gilmar Mendes na época, até para exemplificar gravidade do caso, urgência do pedido, caso de excepcional urgência, tá? Então é importante que a gente venha observar essas situações. Agora, uma vez, né, que nós estamos falando de uma decisão em uma medida cautelar, é importante que a gente faça um estudo sobre os efeitos da cautelar ou os efeitos da concessão da cautelar, tá? Então, a primeira observação que eu faço, e essa tem que ficar muito clara, é que não há exatamente efeito vinculante quando há uma negativa da liminar. Ou seja, quando não há o deferimento da cautelar, não há que se preocupar com os efeitos que se produz. Por quê? Porque não vincula. Ou seja, se eu estou negando a suspensão provisória
do texto de lei, eu quero dizer o seguinte: qualquer outro tribunal ou qualquer outro juiz pode, nesse meio tempo, o que? Se julgar a lei inconstitucional. Por quê? Porque o STF negou a medida cautelar. A medida cautelar seria para quê? Para reconhecer provisoriamente a inconstitucionalidade e suspender a norma, suspender a lei, a incidência dos efeitos da lei. Então, se o Supremo negou, não tem efeito vinculante. Qualquer outro juiz, qualquer outro tribunal poderia julgar esta mesma norma, inclusive, que está apontada como inconstitucional nessa DIN, até então, como inconstitucional, beleza? Então, para a gente, o que interessa para título de efeitos da cautelar é exatamente só o momento em que há uma concessão dos efeitos da cautelar. Ou seja, quando os efeitos da decisão, né, da decisão concessiva, só importa para nós a decisão que concedeu a medida cautelar. Porque a decisão que concedeu a medida cautelar, ela gera 3 efeitos, né? Primeiro, que ele gera um efeito erga omnes e vinculante. Segundo, que ela gera efeitos não retroativos. Então, ela gera efeitos erga omnes e vinculantes e gera efeitos não retroativos, quer dizer, efeitos ex tunc, né? E o terceiro efeito é o efeito repristinatório, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro efeito, efeito erga omnes e vinculante. Quer dizer o seguinte, que ela vincula todos os órgãos, né, os outros órgãos do Poder Judiciário, tribunal, juiz, enfim, e vincula a administração pública, tá? A atuar, a agir, reconhecendo que houve uma suspensão da norma de maneira cautelar, porque o Supremo entendeu que essa norma tinha vício de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, então tinha que ser retirada temporariamente, tá? Então está suspensa. O segundo efeito é de que, se eu estou discutindo ainda uma decisão que aponta para um caráter transitório, né, não tem sentido eu retroagir para desfazer situações que, digamos assim, ocorreram em decorrência de uma norma que o Supremo até então, de maneira definitiva, ainda não reconheceu que é uma lei nula, né, um ato normativo nulo. Então, nesse caso, nunca retroage, ex nunc, a decisão de medida cautelar. Não estou dizendo a decisão definitiva, mas a decisão de medida cautelar é ex, na verdade, nunc, ex nunc, ela não retroage, tá? O terceiro efeito é um efeito interessante, que é o efeito repristinatório, né? O que é o efeito repristinatório? Quando você suspende uma lei que está sendo aplicada, que está incidindo, né? Essa lei vai deixar de produzir efeitos. Então, quando você faz dessa maneira, se não tiver nenhuma disposição em contrário, né, na própria decisão, automaticamente passa exatamente a se aplicar a legislação anterior. Então, você, na decisão da medida cautelar, suspende exatamente a incidência dos seus efeitos, a aplicabilidade da lei que o Supremo provisoriamente está reconhecendo que é inconstitucional. Se você suspende uma lei, né, automaticamente há o fenômeno da repristinação, que é o quê? Volta, né, a se aplicar a legislação anterior. O que quer dizer? Que a legislação anterior, a lei anterior, ela passa a produzir efeitos durante esse período, né, cautelar, que a norma foi suspensa temporariamente, tá? Isto é um efeito tácito. Porém, só para finalizar esse tópico aqui da cautelar, eu queria falar de algo que existe, que é o chamado efeito repristinatório indesejado.
O que é isso? O legitimado, ele na verdade provoca o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, ele vai na verdade decidir sobre o retorno ou não dos efeitos daquela lei anterior que eu falei. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, efeito repristinatório indesejado. Porque a parte vai demonstrar que a lei anterior, voltando a produzir efeitos, né, vai produzir um resultado indesejado, um resultado que vai provocar um grande prejuízo às partes, né? Ou seja, que vai criar uma situação de instabilidade, que vai criar, na verdade, uma situação de desconforto às partes que estão envolvidas naquele litígio, né? Então, esse é o efeito repristinatório indesejado. E vamos agora ao tópico dos efeitos nas decisões definitivas.